Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja com vocês. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E o pecado daqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Queridos telespectadores, hoje estamos novamente nos encontrando de modo muito especial. Nós queremos hoje falar a respeito deste grande evento na Igreja de Jesus Cristo, a vinda do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, que tomou todos os discípulos naquela época de surpresa. Eles estavam fechados, com medo, estavam, por assim dizer, reclusos, presos dentro das suas próprias limitações e dos seus próprios medos. O Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, quer que estes discípulos, seus seguidores, sejam anunciadores do reino, sejam homens que levam o Evangelho a todas as nações. Jesus Cristo propõe a eles esta missão. Nós queremos compreender o que significa a primeira proposta que Jesus faz de que eles deveriam levar o Evangelho a todos os povos. Como nós já vimos, eles estavam amedrontados, fechados, exatamente porque tinham receio da perseguição que poderia vir se começassem a anunciar o Evangelho, a falar sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo vem sobre a Igreja, desde o princípio, para fortalecê-la, para dizer a ela que ela deve cumprir a sua missão, mesmo na perseguição, nas dificuldades, na incompreensão, tantas vezes. O Espírito Santo motiva, inspira, acende no coração dos fiéis a chama do amor. Portanto, o Espírito Santo traz uma certeza que nada pode vencer e pode apagar, essa certeza que é o próprio Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. No Evangelho que ouvimos, este texto tão expressivo,
quando Jesus apresenta aos discípulos a si mesmo, com as marcas do seu sofrimento, da sua paixão, ele se apresenta como aquele que venceu. Não está mais oprimido, nem subjugado pelos poderes deste mundo. Jesus está livre, ressuscitado, tendo vencido o mal, o pecado, a morte. Ele agora envia os seus discípulos para serem testemunhas, para serem aqueles que devem ajudar outros a se encontrarem com o Mestre. Esta é a missão que nós, como igreja, recebemos de Jesus. Levar os irmãos a Jesus Cristo, levar todas as pessoas a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos conduz ao Pai, nos conduz à vida eterna. Recuperou para nós a vida eterna na cruz e com a sua ressurreição. Ele é o verdadeiro caminho e nós temos que anunciá-lo, temos que testemunhá-lo. E este anúncio, como nós vemos em tantas circunstâncias da vida, não é apenas uma palavra bonita, uma palavra cheia de unção, mas é uma visão clara que nós apresentamos através de tudo aquilo que nós somos, de todos os nossos sentidos, também da palavra, mas do nosso exemplo, do nosso modo de ser, do nosso modo de pensar, da nossa postura na sociedade. É assim que nós anunciamos Jesus Cristo a todas as pessoas. Um aspecto que nós devemos hoje destacar nesta reflexão sobre o Evangelho deste domingo é que todos nós, ao recebermos a palavra de Deus, ao ouvirmos a palavra de Deus, todos, sem distinção, sentimos dentro de nós algo novo. Se nós, de fato, ficamos atentos ouvindo aqueles textos da Sagrada Escritura, algo dentro de nós começa a se transformar. O nosso espírito exige uma introspecção, um silêncio interior. E nós começamos então a fazer um pouco aquele caminho que os discípulos fizeram, fechados, com medo, um pouco reservados, não só no ambiente, mas dentro de si mesmos. Nós começamos a ficar um pouco nessa atitude dos discípulos. E quando ouvimos alguma coisa significativa, isso nos toca. Os discípulos ouviram uma palavra forte. Jesus disse a eles: "A paz esteja convosco". Esta paz, nós sabemos, não é apenas a paz da tranquilidade, a paz dos momentos sem problemas. Não, a paz de Cristo é uma certeza que Ele nos dá. E, evidentemente, essa certeza, ela pede de nós uma adesão. Eu tenho que, objetivamente, aderir a isto. Eu não posso negar aquilo que eu estou experimentando. E os discípulos, naquele tempo, não puderam negar que era o próprio Cristo que estava no meio deles. Esta paz, e depois, mais ainda, Jesus se apresentando e mostrando todos os ferimentos, as chagas que ele havia sofrido, diz a eles de novo: "A paz esteja convosco". Também o próprio Cristo, crucificado, morto, despojado, pode nos trazer um pouco de medo. Se perseguiram o Mestre, perseguirão também os discípulos. O discípulo não é maior do que o seu Mestre. Este medo que nós podemos sentir, ou este receio de nos doarmos mais diretamente, tem que ser vencido por esta paz que o Senhor nos dá. Ele nos traz a paz. Ele nos dá a certeza de que o caminho a ser feito é um caminho que leva até Deus. Portanto, um caminho de realização plena das expectativas humanas. Anunciar o Evangelho, testemunhar o Evangelho,
dar este exemplo de quem aderiu a Jesus Cristo, claro que não é simples, não é qualquer coisa que nós fazemos no dia a dia da vida, mas é uma decisão a ser tomada com muito empenho. De modo muito especial, nós temos que tomar uma decisão. O Espírito Santo veio para nos fazer irmãos, para nos fazer igreja, para nos fazer unidos, para nos fazer comunhão. O maior testemunho, queridos irmãos e irmãs, que nós podemos dar de Cristo morto e ressuscitado é o nosso amor. Aliás, Ele mesmo disse que nós deveríamos amar-nos uns aos outros. O amor, portanto, entre nós deve ser a marca da nossa adesão a Jesus Cristo. Por isso, neste período, a Igreja no Brasil se debruça sobre o sentido que o Senhor Jesus quer dar a todos nós, a todos os seus discípulos e discípulas. Nós somos membros do seu corpo e devemos procurar a unidade deste corpo. Por isso, a Igreja no Brasil propõe uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Essa semana onde nós rezamos por todos os discípulos de Cristo e nos dispomos a acolher melhor, a buscarmos de modo mais claro, mais direto, aquilo que nos aproxima, aquilo que nos faz filhos e filhas de Deus, aquilo que nos faz discípulos de Cristo, aquilo que nos faz homens e mulheres que acreditam na promessa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nas nossas comunidades, nas paróquias, nós promovemos orações, promovemos encontros, promovemos contatos com os irmãos de outras comunidades cristãs. E nós queremos intensificar isso, que a nossa vida seja de fato um exemplo de comunhão, que nós saibamos viver lado a lado, buscando o Deus único e verdadeiro, respeitando-nos mutuamente, respeitando aquilo que Deus colocou no coração de cada um de nós. E anunciando, sem medo e sem temor, o Evangelho de Cristo. Nós não podemos nos deixar vencer pelos temores e por estas dificuldades. O Senhor Jesus Cristo veio para todos nós. Ainda tenho muitas coisas para dizer. Mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória, porque Ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu também.